dia, pessoal. Prazer estar aqui de novo porque é o terceiro Parar on the Road, do qual eu tenho a oportunidade de me apresentar aqui e falar um pouco, né, com os gestores de frotas, enfim. Eu vou pegar uma carona nas duas palestras que acabaram acontecendo. A gente fala de atitude, né, que ficou muito bem claro aqui, o pronunciamento sobre atitude. E eu tenho o hábito de dizer, né, o cinto de segurança não salva quem sabe que o cinto de segurança é importante. Ele salva quem tem a atitude de colocar o cinto de segurança. Ou seja, quando todo mundo busca conhecimento, eu faço uma pergunta: quanto daquilo que você entende, o quanto você sabe, o quanto você domina o teu negócio, fará com que você tenha sucesso? Só 15%. O resto é o que você faz com o que você sabe. Então, muito pertinente quando se fala aqui de ação, de atitude, né? Outra coisa que falou-se bastante aqui foi sobre velocidade. E a gente meio que banaliza essa história da velocidade, porque eu estou muito seguro que as pessoas não têm noção do que é velocidade sob o ponto de vista da lei da física. Quando mostrou-se aqui a pirâmide, onde você pode ter 30 mil falhas, né, e essas 30 mil desvios acabar se tornando uma morte lá em cima, cara, no trajeto que você fez da tua casa até aqui, foi muito fácil você ter cometido uma série de erros, uma série de falhas, e uma das principais delas foi a velocidade, tá ok? Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma que fique claro o que é de verdade a velocidade. Para isso, a gente vai mostrar aqui para vocês uma reportagem do qual eu participo em um pequeno pedaço dela, num trecho dela, que foi exibida no Fantástico recentemente. E deem uma olhada do que vocês acham dessa reportagem. Pode soltar, por favor. A gente está de volta e vai falar agora de uma tragédia que choca pela má fúria e responsabilidade. Foram 6 horas de muito choque. E depois da bebedeira, o empresário pega o carro e sai dirigindo a 150 km por hora. Resultado: um acidente trágico. A vítima, um senhor que tinha acabado de sair da igreja. Luciano Justo, empresário, 32 anos. Ele tem um Mustang, um super carro esportivo igual a este. Um modelo novo vale R$300 mil. Alcides José Domingues, comerciante, 69 anos. Muito conhecido em Araçatuba, no interior de São Paulo, por ser dono de uma das farmácias mais antigas da cidade. Mês passado, depois de passar o dia bebendo, Luciano pegou o Mustang dele e dirigiu em alta velocidade numa das avenidas mais movimentadas de Araçatuba. Seu Alcides tinha acabado de sair da igreja. Ele dava aula de música para o pessoal que estava iniciando, né? Eles têm uma orquestra na igreja, muito bacana. Logo que saiu da igreja, seu Alcides seguiu por essa rua, o caminho que ele fazia toda semana. Mas quando chegou nesse cruzamento, o carro dele foi atingido pelo Mustang. Testemunhas contam que a pancada foi tão forte que o carro dele rodou no ar e só foi parar no canteiro central. Este empresário passava pela avenida. Ele estava muito atrás de mim, ele me ultrapassou. Foi muito rápido, muito. Todo mundo conheceu o seu Alcides aqui. A gente brinca que ele foi médico de muita gente, que ele é farmacêutico antigo e tudo mais. O autor, a preocupação dele era em deixar o local, informar familiares do acidente. Em nenhum momento ele perguntou ou se preocupou com a vítima. Em nenhum momento também Luciano se preocupou em não beber antes de pegar no volante. O Fantástico conseguiu imagens inéditas do bar onde Luciano esteve antes de provocar o acidente. O relógio marca 10h49 da manhã quando o empresário aparece. Logo, ele está com um copo de chopp na mão. Luciano fica numa mesa do lado de fora do bar quando chegam 2 amigos. Funcionários disseram que ele saía, ia dar uma volta com o veículo com os amigos em alta velocidade e retornava para ingerir bebida alcoólica. A conta do bar ficou em R$524. Em 6 horas, Luciano e os amigos tomaram 56 chopps e 3 cervejas. Na hora do acidente, o empresário estava no Mustang com um desses amigos.
O local da batida fica a 1 quilômetro do bairro. A parte interna do Mustang praticamente não ficou comprometida, tanto que o motorista e o passageiro não ficaram feridos. Já o carro do seu Alcides, Onde estou agachado aqui, por exemplo, era para ficar o banco do motorista. Luciano, que tem uma editora de livros, se recusou a fazer o teste do bafômetro e o exame de sangue. No dia do acidente, ele disse à polícia que não tinha ingerido bebida alcoólica e que dirigia a 60 km por hora. Segundo a investigação, o Mustang estava entre 140 e 150 km por hora. Luciano responde em liberdade por homicídio com dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de matar. A pena pode chegar a 30 anos de cadeia. Ele tinha plena consciência de que poderia matar alguém. E poderia ter matado outras pessoas, além dessa vítima. Luciano, a mulher dele, Tatiane, e o primo Washington Moraes ainda são acusados de atrapalhar as investigações. A polícia diz que no mesmo dia do acidente, o empresário mandou que Tatiane e o Washington, que é policial militar rodoviário, entrassem no pátio onde estava o Mustang e retirassem este aparelho do carro. Você sabe o que é isso? Creio que foi para analisar algum defeito do veículo. Não é nada disso, segundo a polícia. O aparelho que acabou sendo apreendido depois era usado para aumentar ainda mais a velocidade do carro. Em nota, o advogado de Washington Moraes disse que ele não praticou infração penal e que sua inocência ficará amplamente provada. Fala seu nome para mim. Luciano Justo. Semana passada, Luciano e a mulher dele estiveram na delegacia e não responderam às perguntas da polícia. Ingeriu bebida alcoólica no dia 12 de março de 2016? Ao Fantástico, a defesa de Luciano disse que ele nunca teve a intenção de matar a vítima e que nem por um segundo cogitou que, em razão da sua imprudência, alguém pudesse vir a falecer. Este Mustang é idêntico ao que provocou o acidente em Araçatuba. Atinge 100 km por hora em 4 segundos. Você nunca deve usar toda a potência que esse carro tem na rua. Essa potência só pode ser usada em ambiente controlado, num autódromo. Fizemos um teste controlado com esse super carro esportivo. Primeiro, o piloto breca o Mustang a 150 por hora, a velocidade aproximada do carro de Luciano Justo no momento do acidente. Depois medimos a distância que o veículo percorreu até parar. 93, quase 100 metros. E se o Mustang do empresário estivesse a 60 por hora, a velocidade máxima permitida na avenida? 8 metros. 8 metros. A 150 km por hora, ainda com um freio super potente, é impraticável você conseguir se safar de uma situação de emergência no trânsito. É como você entrar com um míssil na porta do carro, no caso lá, né? Seu Alcides morreu uma semana antes de completar 70 anos. Os 3 filhos dele planejavam fazer uma festa surpresa. É inaceitável uma pessoa andar nessa velocidade, naquele trecho. Meu pai não vai voltar, mas a gente gostaria e acredita muito que vai ocorrer realmente justiça nessa situação. Tem 2 aspectos desse vídeo que a gente tem que prestar muita atenção. Bom, fala do empresário. Ele já pegou o seu avião, não mora mais no Brasil, está nos Estados Unidos. Nós ficamos 2 semanas para meter esse vídeo no ar. O vídeo não foi para o ar com a justificativa da polícia prendê-lo. Então a polícia pediu, não coloque no ar, porque a gente quer prender, porque ele já fugiu uma vez, o advogado conseguiu reverter a prisão dele, e se for para o ar, ele vai fugir. O Fantástico deu 2 semanas para a polícia prender. O final do filme a Globo já tinha, né? Ou ia ser respondendo em liberdade, ou ele está preso. Deu 2 semanas, não prendeu, Fantástico pôs no ar e ele não está mais no Brasil. Bom, não é o tipo de matéria que eu gosto. Sabe por quê? Quando se falou aqui de 52 mortes por ano, dá-se a sensação
que o cara que anda em alta velocidade e causa imprudência na rua é esse cara aí, que tem um Mustangão, que tem um carro super rápido e que imprime 150 por hora numa via que deveria ser 60, e é isso que faz com que tenhamos 52 mil mortos por ano no trânsito no Brasil. E não é. Esse cara ele está matando, está morrendo também, mas ele é 0, qualquer coisa desses 52 mil. Quem está matando no trânsito brasileiro, quem está morrendo no trânsito brasileiro, só para você ter uma ideia, dos 52 mil, quase 10 mil são pedestres. São pessoas que às vezes contribuem até bastante para o próprio dano, mas é você estar a qualquer 5 km por hora a mais da velocidade da via. Quando nós assistimos esse tipo de matéria, a gente não se coloca na situação do cara, porque você fala, bom, eu não tenho Mustang. Ah, quem mata no trânsito é esses caras que têm carro esportivo. Oh, mas também vamos combinar em 56 chopes, eu só tomo uma cervejinha. Ninguém se coloca naquela situação. E não é exatamente essa situação que está fazendo com que tenhamos 52 mil mortes por ano no Brasil. Gente, cai um avião por dia no Brasil. Simples assim. Se hoje, Deus queira que não, cair um avião em qualquer lugar do planeta, vai se tornar notícia por uns 15 dias, 30 dias, no mundo inteiro. E cai um avião por dia no Brasil. Eu faço parte do Maio Amarelo, sou um dos embaixadores de 2016 para o Maio Amarelo, e a gente está militando muito nessa questão, na diminuição de mortes no trânsito. E ainda comparando com o avião, o trânsito, ele é muito mais cruel, porque quando cai um avião não sobra ninguém, não vai ninguém para o hospital, não vai ficar ninguém sequelado. Quando cai o avião, acidente de carro, para cada um que morre, 38 vão ficar com sequelas irreversíveis, que vai de ficar tetraplégico, parado numa cadeira de rodas, a perder uma mão, um dedo, um braço, enfim. Ele é muito mais cruel, esse avião que cai todos os dias nas ruas e nas estradas brasileiras. Para provar para vocês de que qualquer 5 km por hora faz toda a diferença, vocês observaram nesse vídeo que, quando eu freiei a 60 km por hora, o carro parou em 8 metros. Então, vamos fazer uma conta rápida. Se ele parou em 8 metros a 60 km por hora, se eu viesse ao dobro da velocidade, 120, não era para parar em 16? Eu dobrei a velocidade, logo criamos uma expectativa de que a distância de frenagem proporcionalmente também vai dobrar. Ele vinha a 150, então deixa eu colocar uns 30 km por hora a mais dos 120, é para parar nos 20 metros, concordam ou não? Por que parou em 93 metros? Porque a desaceleração não é proporcional, ela é exponencial. E quanto mais pesado for o carro, enfim, porque ele mede a massa, pior é. É você pegar, por exemplo, um caminhão extremamente pesado, se você colocar 10 km por hora do que pede a via, num caminhão pesando talvez 40 toneladas, aquela quiçaça não para. Humanamente, não tem nada a ver com a capacidade do motorista em conseguir frear, é física. Então, quando você coloca 5 km a mais numa via que é 60, você rapidamente desacelera e consegue passar pelo radar como quem engana a lei do trânsito. A lei do trânsito você engana. A lei dos homens você engana. A lei da física, ela é absoluta. Se você estiver vindo com um carro a 50 km por hora, os carros em média pesam 1,2 toneladas. Se você bater num objeto indeformável, esse impacto chega a 20 toneladas. Se você pesar 70 quilos, o teu corpo vai se projetar pesando 2 toneladas. Sabe aquele cachorrinho que vocês têm? Todo mundo tem? Agora minha mulher resolveu ter um pug. O cachorro já nasce com cara de velho.
Eu não entendi. Pesa o que aquele negócio lá? O cachorro deve pesar 300 gramas. Mas se ele ficar solto lá atrás, a hora que eu bater o carro a 50 km por hora, de um cachorrinho bonitinho, ele vira uma capivara gorda dentuça, pesando 350 kg, mordendo minha nuca. Essa noção a gente não tem. E para tentar fazer com que essa noção fique mais presente na cabeça de vocês, nós vamos mostrar um outro vídeo muito legal, porque ele prova o que é, isso aqui não prova o que é velocidade. Para mim não, é uma matéria investigativa, queriam pegar o cara que é um bandido, em nenhum momento teve, o Flávio falou muito aqui, o que é importante para você? Eu pergunto para vocês, o que é importante para esse cara? É o carro dele, é o status dele. Gente, errar todo mundo erra, só assume, porra. Fazer o que ele fez, dizem lá durante o acidente, e que isso que o delegado falou, em nenhum momento ele estava preocupado com o cara morto lá dentro do carro. Nós temos que humanizar mais o trânsito, não pode ser assim. Agora, não joguem a responsabilidade dos 52 mil mortos por ano para a gente com esse perfil. Porque quem está gerando 52 mil mortos no ano no Brasil, somos nós. Com infrações muito mais simples. Não tomando 56 chopes, mas tomando um. Não andando a 150 por hora numa via que deveria ser 60, mas andando a 65 quando deveria ser 60. E quer ver por quê? Vamos ver esse próximo vídeo, por favor. O que você irá assistir mudará sua mentalidade a respeito de dirigir em alta velocidade. Dois carros iguais, um a 60, o outro a 65 km por hora. Uma mudança súbita na estrada. Os dois motoristas reagem. E então, um segundo depois, freiam. E as coisas começam a ficar interessantes. Nesse ponto, a diferença é extraordinária. Nos últimos 5 metros de frenagem, a média de velocidade cai pela metade. Esse carro está a 32 km por hora quando bate. Esse outro também bate, mas somente a 5 km por hora. Portanto, não importa se você dirige bem, 5 km de diferença lá significam 27 km por hora aqui. Por favor, não corra. Então entendam, quando a gente fala não corra, não é andar a 150, 180 km por hora. O Maurício Ferraz, né, o repórter, ele me perguntou, cara, 150 por hora é uma batida forte? Eu falei, não. Batida forte é a 40. A 150 é um míssil. Desintegra. E as pessoas não têm essa noção de velocidade. Teve um acidente com uma Porsche lá, que em São Paulo, que num cruzamento também bateu em T com uma Tucson, e todo mundo falava assim, e o cara saiu do carro andando da Porsche, aí o pessoal falou assim, nossa, o cara bateu a 150 por hora na Tucson. Eu falei, não bateu. Estava mais? Devia estar uns 100 por hora. Você não tem noção do que é você enfincar um torpedo a 150 km por hora no outro carro. É muita velocidade. Com o devido, né, cara, eu tenho 3 títulos brasileiros, eu sei o que é andar 260, 300 km por hora, e já bati forte também. Então, em corrida, graças a Deus. Então a gente nota isso, que as pessoas elas acham que alta velocidade é essa coisa do 180, do 160, e não é. São qualquer 5 km por hora. Então, quando aqui foi dito sobre telemetria, e vocês observaram que ficou um tópico bastante, né, gritando, velocidade, ela faz toda a diferença. Quem é que está gerando 52 mil mortos no ano? É você estar a 60 km por hora e uma faixa de pedestre ali na frente, e você conseguir frear e parar e não atropelar esse pedestre. No entanto, se você estiver a 65 km por hora, você não consegue parar na faixa de pedestres e acaba atropelando esse sujeito algo em torno de 27 ou 32 km por hora. 27 e 32 km por hora, do jeito que você pegar, esse sujeito pode ir a óbito. São essas pequenas condutas tão fáceis de serem controladas. Porque você controlar um cara como esse, que anda a 150 por hora, eu acho que nem Freud explica. Mas dá para tirar o pezinho só a 5 km por hora, galera? Dá, não dá? Não é fácil.
Quando a gente olha esse número, eu fico meio perplexo, né? Porque você fala assim, cara, como é que a gente muda esse cenário? A gente muda com comportamento simples. Buscar ser uma pessoa cordial no trânsito. A gente fala isso com muita frequência. E coisas simples. O que eu estou querendo dizer aqui é que mudanças muito simples do nosso dia a dia, que a gente não se atenta, é que vão fazer a total e esmagadora diferença. Eu estou caminhando para o final do que eu queria provar para vocês, que é a história da velocidade, mas eu não podia me furtar de contar uma história para vocês aqui. Mês de maio, maio amarelo, e eu tive uma experiência esse mês um tanto quanto interessante que eu queria compartilhar com vocês. O mês de maio, gente, é o mês do Dia das Mães. Considerando que 52 mil mortes acontecem no trânsito, eu posso garantir para vocês, 52 mil mães tiveram um Dia das Mães completamente diferente, amargo. 52 mil mães, por não termos algumas atitudes simples, ficar olhando para uma porta, esperando que um filho ou uma filha entrasse, e não vai entrar. Por que nós estamos aqui? Por que o gestor de Forte é tão importante? Quando a gente fala de motivação, 52 mil mães pegaram uma foto e ficaram olhando horas e horas. O olho, a boca, como quem quisesse que essa foto se materializasse. E ela não vai se materializar. Não tiveram nesse Dia das Mães aquele beijo gostoso do filho ou da filha, como quem diz, mãe, eu te amo. E não vai acontecer. E sabe o que é pior? Principalmente para quem perde um filho, que Dia das Mães é todo dia. É uma saudade de todos os dias, toda hora, todo minuto. E se perde um filho por coisas tão simples. Eu tive a oportunidade de conversar com uma mãe no Dia das Mães, agora. Ela falava para mim assim, ele queria ser engenheiro, queria se casar, falava de ter filhos. Aqui, onde nós estamos sentados, ele deitava no colo do pai. E ele dizia, pai, eu te amo. Ele fazia promessas que crianças geralmente fazem com muita frequência para a gente. Pai, mãe, quando vocês ficarem bem velhinhos, eu vou cuidar de vocês. E ele não vai cumprir essa promessa. Sabe por quê? Porque ele entrou no carro de um amigo que tinha bebido. O amigo está vivo. Ele sentou no banco de trás e não colocou o cinto de segurança. Ela me vira e fala, posso te fazer uma pergunta? Aonde você acha que ele está agora? Eu tenho muito medo de que ele esteja num chão gelado, que ele esteja passando frio. Ele não pode ficar no escuro. Ele tem medo do escuro. Eu falei para ela, pode ficar tranquila. O seu filho, ele se transformou numa chama. E como toda chama, ela aquece e ilumina. Eu prometi para essa mãe que eu iria contar essa história para algumas pessoas. E para que essa chama entrasse no coração de cada uma dessas pessoas e as iluminassem e as aquecessem de tal forma de que nós, ao sair daqui e pegar o nosso carro, de vocês, quando forem falar com os gestores de frota de vocês, respeitem
mesmo que 5 km/h. Parem numa faixa de pedestre, não parem em fila dupla, não usem uma vaga para portadores de necessidades especiais. Será que 52 mil mães que tiveram todo esse amargo agora, nesse mês que passou, não merecem de que a gente tenha aprendido e que façamos diferente para que no ano que vem outras 52 mil mães não venham a chorar de novo? Porque isso está mais próximo da gente do que a gente imagina. Então, quando eu me propus a falar isso para vocês, eu fiquei imaginando, talvez a hora que eu mostrar a lei da física, muitos, a ficha vai cair e eles vão entrar nessa campanha de tentar fazer com que a educação no trânsito seja mais presente. Mas eu falei, eu não vou me furtar de contar a história dessa mãe. E que ela e o menino sejam um símbolo para nós de uma entre 52 mil mães que querem que os acidentes de trânsito diminuam. E para isso, a gente depende muito de que cada um faça a sua parte. É numa hora dessa que a gente lembra do Flávio aqui, né? Que aí você lembra da sua família, você lembra dos seus entes queridos. O Pará sempre faz palestras aqui, as minhas palestras, para quem já assistiu, são sempre palestras muito vibrantes e para cima. Mas eu acho que às vezes é chegado o momento da gente dar um chacoalhão. Tenho certeza que vocês vão ter conteúdos maravilhosos ao longo do dia. O meu propósito foi vir aqui, dar um chacoalhão, mas de quem sabe fazer vocês respirarem um pouco e falar, tão desnecessário uma série de pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia e que podem salvar uma vida e, por que não, a minha própria vida, né? A nossa própria vida. Termino sempre com uma frase, eu rezo, agradeço a Deus por eu poder fazer o que eu gosto, por um risco na profissão, eu peço para que eu não me machuque, mais do que eu não me machuque, para que os meus amigos não se machuquem. Queridos, permita-me chamá-los de amigos, vocês farão parte das minhas preces. Fiquem com Deus.